E aí, gente, tudo bom? Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre propósito. Há um tempo atrás eu tava lembrando, na verdade, de quando eu era menor, que a minha mãe escolhia as minhas roupas e que ela fazia comida pra mim e eu tinha que comer aquilo porque era aquilo. E quando meu pai me levava pra escola também, eu ficava olhando pros grandes e eu ficava pensando, meu, como eu queria ir de a pé pra escola, como eu queria ir de ônibus pra escola, porque até então eu dependia em tudo dos meus pais. Eu não tinha como me sustentar, como me levar pra escola sozinha, eu não tinha como ir pra escola sozinha, eu não tinha como fazer minha comida, ou talvez eu não tivesse nem autonomia pra escolher minhas próprias roupas. Só que aí eu fui crescendo, obviamente, e daí eu passei a escolher minhas próprias roupas, a fazer meu almoço, a fazer minha janta, a não depender dos meus pais, mas para ir pra escola e tudo mais. E eu tenho certeza que isso aconteceu com todo mundo, isso vai acontecer com todo mundo. A gente vai ter que, uma hora, caminhar sozinho, a gente vai ser independente dos nossos pais. Onde é que eu quero chegar? Eu aposto que todo mundo já se perguntou qual é o seu propósito. Todo mundo já fez aquela pergunta: Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que tu quer que eu faça? O que tu preparou pra minha vida, sabe? E quando a gente se faz essa pergunta e às vezes a gente busca, a gente não encontra a resposta, a gente pensa, meu, por que Deus não botou um manual de instrução junto comigo? Por que ele não botou uma etiquetinha em mim pra mim saber o que eu tinha que fazer, sabe? Pra mim saber qual é a minha função aqui na Terra? Porque seria muito mais fácil, eu poderia simplesmente parar de gastar tempo correndo atrás do propósito de Deus e botar em prática, sabe? Eu poderia simplesmente chegar e fazer aquilo que Deus me determinou fazer. E aí, isso ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando nisso, refletindo nisso, e a resposta que eu recebi foi dependência. Qual é a relação da dependência aqui? Deus, ele quer que a gente entenda que a gente é dependente dele em tudo, antes de qualquer coisa. Porque se ele tivesse posto um manual de instrução, uma etiquetinha pra gente, ou uma folhinha escrita, esse aqui é o seu propósito, esse aqui é o seu caminho, é isso que tu deve trilhar, a gente, em um momento daquela caminhada, a gente deixaria de caminhar com Deus, a gente deixaria de querer depender de Deus para ser autossuficiente, para ser independente, para caminhar sozinho. Então, a gente simplesmente tiraria o papel de guia de Deus na nossa vida e a gente estaria trilhando sozinho um caminho que não foi a gente que planejou, que foi Deus que planejou. Mas a gente saberia o final daquele caminho e a gente saberia para que era aquele caminho, então a gente ainda assim caminharia ali, mas caminharia sozinho. Não iria querer mais caminhar ao lado de Deus, porque a gente já sabia, porque a gente já era crescidinho o suficiente. E foi aí que eu entendi o porquê a gente não recebeu o nosso propósito assim de cara. Se a gente for ler em Provérbios 25:2, vai estar escrito que a glória de Deus é ocultar certas coisas, enquanto a glória dos reis é tentar desvendá-las, ou tentar descobri-las. E foi aí que eu entendi que a gente entende o nosso propósito e o nosso chamado a partir do momento que a gente entende que a gente é 100% dependente de Deus, e que a gente sempre vai ser. Porque a gente sempre vai ser criancinha perto de Deus, sabe? A gente sempre tem que ter essa atitude perto de Deus. A gente tem que entender que Ele vai ser sempre o guia de tudo, Ele vai estar sempre à frente de tudo. Então, a gente só entende o nosso propósito e a gente só recebe a revelação do nosso propósito quando, antes de tudo, a gente entende que a gente depende de Deus para tudo e que a gente sempre vai depender. Por isso que Deus ele vai dizer pra gente ser como crianças, não como crianças mimadas, como crianças teimosas, como pessoas que não são crescidas, que não são maduras, mas ele vai dizer pra gente ser como crianças no sentido de a gente entender que a gente é 100% dependente dele, de que a gente não pode fazer nada sozinho, de que é ele que vai capacitar a gente pro nosso propósito. A gente pode até saber o nosso propósito, a gente pode ter até condições de fazer aquilo, só que é Deus que vai capacitar a gente, que vai abrir portas pra gente, que vai fazer a gente seguir no caminho que Ele quer que a gente siga. A gente não tem forças para chegar no nosso propósito sozinho, mesmo que a gente saiba qual é, porque é Deus que vai capacitar a gente, porque no final a gente é só criança que depende do nosso pai, sabe?
e Ele vai estar lá olhando pela gente, capacitando a gente, incentivando a gente. E é aí que a gente entende o nosso propósito. É aí que a gente consegue pôr em prática o nosso chamado, e é aí que a gente consegue chegar nas outras pessoas também, mas a partir do momento que a gente entende que a gente é criança perto dele, que a gente sempre vai ser criança perto dele, que a gente sempre vai ter que depender dele para tudo, porque é ele que vai guardar a gente, é ele que vai tomar as nossas preocupações. Então, Deus, ele não vai revelar os propósitos, ele vai esconder os propósitos, porque aqueles que querem o propósito vão entender que eles têm que depender antes de Deus para tudo, mesmo que o propósito deles seja grandioso, só que eles vão precisar da capacitação de Deus para cumprir esse propósito. E antes, para que isso aconteça, a gente tem que entender que a gente vai ter que depender de Deus. Sempre, em todos os momentos. A gente pode estar lá no alto, só que antes de tudo, por mais alto que a gente esteja, a gente sempre vai depender de Deus. Porque foi Ele que botou a gente lá e é Ele que pode tirar a gente de lá. Eu quero que a gente pare para pensar, será que a gente está mesmo deixando tudo nas mãos de Deus? Será que a gente está dependendo dEle? Será que a gente não está numa busca desenfreada pelo propósito quando a gente simplesmente só precisa descansar nas mãos dEle, porque Ele vai cuidar de tudo, porque Ele é nosso Pai, porque a gente é criança ainda? Então, gente, é isso. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo.